Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divina. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eternal. Como um manancial é quem confia no Senhor e na palavra dele se compraz. Descobrirá de bênção sua vida por amor, em provações terá consolo e paz, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. No interior do salvo há uma fonte a jorrar, água da vida dada por Jesus. Quem beber desta água sede nunca mais terá, diz o divino mestre que nos conduz. Sua palavra é firme, permanente e veraz,
revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz. É a mensagem santa vinda do céu, pois a palavra do Senhor é pura e real, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial, pois a palavra do Senhor é pura e real, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Olá, meus queridos e amados irmãos, que grande satisfação e bênção estar com vocês essa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que tenha sido uma tarde, um almoço, um tempo com a sua família abençoado. E novamente estamos aqui pela graça do nosso Deus para juntos podermos então louvar e bendizer o nome do nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós precisamos crer na palavra do Senhor e confiar em seus propósitos e em seus planos. Por favor, nos desculpem, eu precisei reiniciar todo o computador aqui. Geralmente nós iniciamos em torno de uns 10 minutos antes das 7, mas eu precisei reiniciar todas as coisas aqui, então já sabem. Se porventura nós tivermos algum tipo de travamento, alguma queda, por favor, fique conosco. Caso a tela fique toda preta aí com o símbolo da igreja dizendo que encerrou, aí sim encerrou, ok? Ou deve ter acontecido alguma coisa, mas de qualquer forma estamos aqui pela graça do nosso Deus reunidos juntos e agradeço a Deus primeiramente a cada um de vocês por nos acompanharem nesses praticamente 6 meses que nós estamos juntos. Anseio demais, meus irmãos, o dia que nós estaremos todos juntos, a igreja cheia, com todos vocês que já são parte de nossa família, vocês que estão conosco, começaram a nos acompanhar e fazem parte dessa história recentemente, agradecemos a Deus pelas vidas de cada um de vocês. Então, nesse momento, eu peço que você abaixe sua cabeça, que você feche os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Oremos então. Nosso Deus querido, Pai de amor, queremos render graças por sua bondade, agradecidos por seu cuidado sobre nossas vidas. Eu oro, ó Deus, que os hinos que forem apresentados, que a palavra do Senhor que vai ser trazida pelos teus servos, venha e fale aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, aplicar as palavras do Senhor, a palavra do Senhor, para sermos melhores servos. Agradecemos a Ti por tudo que nos tem feito, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, grande bênção estar com todos vocês aqui esta noite, como eu lhes disse. Hoje nós temos um culto especial, os irmãos sabem que nós estamos comemorando, então, o 32º aniversário de nossa igreja. E hoje, então, nós teremos 2 irmãos que nos desafiarão, que é o pastor Daniel Bortoluzzi e também o pastor Carlos Reis. Mas ambas as pregações, ambos os desafios são breves, eu explicarei um pouco mais para frente. Mas como de costume, vamos então ler o nosso versículo. Muito importante nós decorarmos esse versículo. Quero ver se até o final do ano todos os irmãos já sabem decor. Vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Deus abençoe sua palavra
Vamos então, meus irmãos, começar cantando hinos. Começaremos então cantando 381 do Cantor Cristão, hinos que foram pedidos por vocês. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um pedido para vocês. Se porventura vocês pedem algum hino e eu acabo não colocando aqui, foi porque eu esqueci, tá? Então coloquem aí nos comentários os hinos que vocês querem. Eu sempre dou uma olhada ali nos comentários, mas pode ser que vez ou outra pode falhar. Então pode colocar os hinos que vocês quiserem aí, que vai ser uma bênção poder cantar com vocês, ok? Vamos lá então, vamos cantar 381 do Cantor Cristão, Amor Fraternal, um dos hinos mais conhecidos aí do Cantor Cristão. Vamos cantar então? 381, Amor Fraternal. Só lembrando, irmãos, às vezes pode acontecer de o áudio estar um pouco baixo, alguma coisa assim. Então, às vezes pode ser o nosso áudio aqui, vocês nos avisem aqui nos comentários, mas por outro lado também pode ser que seja o seu celular ou o seu computador, e aí você reinicia, ok? Então vamos cantar 381, Amor Fraternal. Muito bem, então, queridos irmãos, cantamos o nosso primeiro hino desta noite. Vamos já, sem delongas, para o segundo hino. Cantaremos número 15, Exultação. Se eu não estou enganado, foi o hino que a nossa querida irmã Beth nos pediu. Então vamos cantar o hino número 15 do Cantor Cristão. É um dos hinos tema de nossa igreja, Exultação, número 15 do Cantor Cristão. Colocarei novamente na sua tela e vamos cantar alegres, Exultação.
Muito bem, meus queridos irmãos, cantamos os nossos 2 primeiros hinos desta noite. Eu tenho visto aqui no Facebook, às vezes eu consigo ver quem entra, alguns dos nossos queridos irmãos da Igreja Batista Fundamental em São Cepé estão nos assistindo, então um grande abraço para todos vocês. Estamos sempre lembrando em oração, tanto o pastor Daniel, irmã Helena, também Vinícius, a Dani, todas as situações que têm englobado a família de vocês, temos sempre lembrado de todos vocês em nossas orações, ok? Um grande abraço para todos. Meus queridos, então vamos para os nossos avisos. Como vocês já sabem e hoje pela manhã nós os avisamos, retornaremos com o nosso culto presencial neste próximo domingo, com a graça do nosso Deus, e eu peço a gentileza que todos vocês que pretendem estar nos avisem até domingo, não, até sábado, para que possamos recebê-los com não só todo o carinho que vocês merecem, mas também para que possamos preparar todas as coisas e recebê-los, seja sozinho ou com a sua família. Vai ser um grande prazer estar com todos vocês. Então, lembrando sempre, estejam munidos com as suas máscaras e tomaremos todos os cuidados. Eu peço só a seguinte gentileza: quando nós estivermos conversando, não podemos ficar juntos, temos que ficar separados. Então vamos respeitar sempre o distanciamento que nos foi colocado, e também, por favor, traga o seu livro. Alguns irmãos pediram livros e eu quero lembrar que ainda os correios continuam em greve, então temos essa dificuldade para poder lidar, mas se você vier, traga o seu livro para a escola dominical. Caso não venha, fique preparado com as lições, vai fazendo, não tem problema, vai adiantando. É sempre bom, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus, e o livro fala sobre conhecendo a Deus, estamos vendo sobre os atributos de Deus, e como já tenho falado, os atributos de Deus são equivalentes, nenhum atributo é maior do que o outro. Deus, ele é equivalente em todos os seus atributos. Meus queridos, mesmo que temos o nosso culto presencial por enquanto domingo pela manhã, temos também as transmissões que permanecem, tanto domingo pela manhã, quanto domingo à noite, como estamos fazendo hoje, quanto também na quarta-feira, nosso culto de oração. Lembrando a todos os irmãos que estão convidados para o nosso painel de perguntas e respostas, e estamos já, infelizmente, caminhando para o final dos nossos painéis de perguntas e respostas. Vamos falar sobre legalismo e liberalismo. E aí você fala, mas que coisa é essa? Legalista é aquela pessoa que diz que você não pode nada. Então, você não pode... por exemplo, você não pode jogar futebol porque a bola é a cabeça do diabo. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Ou então, quem é liberal ou quem faz parte do liberalismo diz, não, você pode fazer o que você quiser, você já é salvo, então você pode fazer o que você quiser. Não. A palavra de Deus, ela nos demonstra, nos mostra tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse assunto é de extrema importância. Então eu lhe convido para participar do nosso painel de perguntas e respostas. Nosso querido pastor Antônio Neto, acho que os irmãos não o conhecem, ele não teve oportunidade de pregar aqui na nossa igreja, mas teremos o privilégio de poder ouvi-lo, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos para o hino da semana, baseado no Salmo 139, 208, Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito. Então coloque os hinos que você quer que cantemos a partir de quarta-feira. Já alguns irmãos têm colocado e realmente é uma grande bênção poder cantar os hinos dos irmãos. Vamos cantar então Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito, 208 do HCC. Tem apenas uma estrofe, mas cantamos a primeira estrofe ou a única estrofe 2 vezes. Vamos cantar então? 208, Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito.
bem, meus queridos irmãos, como eu lhes disse hoje pela manhã, este hino se tornou um dos meus prediletos. Minha esposa, para ela, o Salmo 139 é um dos seus salmos prediletos. Então é uma grande bênção nós podermos entoar louvores ao nosso Deus. Meus irmãos, hoje nós temos o privilégio de ouvir dois pastores que são crias, assim, se assim podemos dizer, desta igreja. Na verdade, nós temos sido beneficiados durante a semana. Nosso pastor Daniel Lima, ele trouxe o desafio da palavra de Deus para nós no domingo passado. À noite, o pastor Antônio, que também é cria da nossa igreja, no sentido de que a igreja lá de Santa Maria é filha desta igreja, fruto do ministério do pastor Roger, e ele pregou para nós no domingo à noite. Nosso querido pastor Roger e também a irmã Sharon nos presentearam, nos brindaram com a sua presença pela internet aqui na quarta-feira. E hoje pela manhã também nós ouvimos o pastor Luiz Delfino, que também é cria de nossa igreja, ele e sua esposa, a dona Rosângela. E esta noite nós ouviremos então o pastor Daniel Bortoluzzi e pastor Carlos Reis. Nós faremos da seguinte maneira. Pastor Carlos Reis, para quem não conhece, ele hoje serve ao Senhor junto do pastor Antônio e do pastor Felipe, lá na Igreja Batista Fundamental em Santa Maria. O pastor Carlos Reis, por um tempo, por alguns anos, ele serviu ali em Júlio de Castilhos. Infelizmente, a igreja lá não existe mais, mas com fé em Deus, essa igreja um dia retornará. E só que eu quero dizer para os irmãos que pastor Carlos Reis, ele tem uma doença, e eu vou ler aqui para vocês, aqui, só para poder explicar o que mais ou menos ele tem. Eu pedi para que o pastor Antônio pudesse escrever para mim e eu possa explicar para vocês brevemente. Então, o nome da doença que o pastor Carlos tem, que é degenerativa, se chama ataxia cerebelar. Então, dentre as disfunções cerebelares, as ataxias cerebelares são patologias hereditárias com alterações neurodegenerativas caracterizadas clinicamente pela progressiva ataxia cerebelar, juntamente com oftalmoplegia, disartria, disfalgia e sinais piramidais e extrapiramidais. Ou seja, os irmãos vão ver agora pastor Carlos, e ele tem bastante dificuldade de se comunicar, ele tem dificuldades de locomoção, mas pela graça de Deus, irmãos, e por amor a cada um de nós, ele gravou por 5 minutos um desafio para nós, e eu quero deixar claro para todos vocês, mesmo com todas as situações que esse irmão tem tido, ele tem servido fielmente ao Senhor e é um exemplo para cada um de nós. Muitas vezes nós temos desculpas na ponta das nossas línguas para deixar de servir ao Senhor, mas esse irmão, mesmo com todas as dificuldades que ele tem, fielmente tem estado nos cultos, fielmente tem servido ao Senhor. Então, a mensagem, o desafio que ele nos trouxe, ele vai explicar um pouco daquilo que passou com ele. Eu sei que os irmãos vão ter um pouco de dificuldade porque o som está um pouco baixo, mas realmente é o vídeo que ele gravou. E se caso você não entender, eu peço que depois você volte aqui no Facebook, assista, porque é um desafio muito importante para cada um de nós. Então nós primeiramente veremos o pastor Carlos Reis, depois nós cantaremos um hino e posteriormente nós ouviremos o pastor Daniel Bortoluzzi, ok? Então, meus irmãos, preste bem atenção, que seja uma grande bênção e um desafio para cada um de nós. Olá, meus amados irmãos, estamos aqui gravando esta mensagem para o aniversário da Igreja da Tristeza, de 32 anos. Queremos agradecer o pastor Wesley pela oportunidade. Eu sou o pastor Carlos, casado com a Cláudia dos Reis. Sou pai de 2 filhos, Gabriel e a Priscila Reis. Sou portador de ataxia cerebelar. Fui diagnosticado há 9 anos atrás, mas até agora o Senhor tem me cuidado. Graças a Ele, estamos até aqui de pé ainda. E agora, dia 1º de novembro deste ano, estou completando
meus 29 anos de idade, de nascido novamente, foi em 1º de novembro de 1991 que eu me converti ao Senhor Jesus. Desde então faço parte da vida e da história dessa amada igreja. E ao pensarmos no grau de importância que Deus dá para a igreja local, em nosso convívio, temos que relatarmos um ponto em especial. Ele está lá no livro de Efésios 3:10, que diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades nos céus, porque a igreja local é importante para Deus, pois é através da igreja local que conhecemos a multiforme graça e sabedoria de Deus, pois é através dela que conhecemos a nossa condição diante daquele que é 3 vezes santo. E, por sua vez, é muito importante para nós, primeiramente, como criaturas. Primeiramente falando, necessitamos da obra de Deus, que é demonstrada pela igreja local, para operar em nosso novo nascimento biblicamente falando. Porque necessitamos da igreja local e de sua obra para operar no nosso novo nascimento bíblico. Porque é dessa maneira que Deus trabalha até os dias de hoje. Porque temos homens fiéis pregando para nós, é devido à grande obra de Deus através da igreja local. E por sua vez, como filhos de Deus. Em Efésios 5:8 diz: porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora oremos. Querido Deus de eterno Pai, viemos por meio desta mais sincera oração e te agradecer pelo ministério e pela sua preciosa obra feita até aqui. Estamos agradecidos pelos 32 anos da Igreja Batista Fundamental que o Senhor nos tem proporcionado pela sua graça e misericórdia. E nos dê mais anos como esses, enquanto o Senhor não voltar. No precioso nome de Jesus Cristo é que nós temos pedido ao Senhor. No amor de Cristo e em sua paciência. Pastor Carlos Reis. Tchau, irmãos. Muito bem, então, Pastor Carlos, muito obrigado por tua mensagem, muito obrigado pelo desafio para cada um de nós. E repito, meus irmãos, qual será que tem sido a minha desculpa? Qual será que tem sido a sua desculpa para deixar de servir ao nosso Deus? Então nós temos muitos exemplos e eu agradeço a Deus por cada um dos irmãos que são fruto desse ministério, cada uma das igrejas que também são fruto desse ministério.
e nós temos a responsabilidade de levar o nome de Cristo em primeiro lugar e também desta igreja. Então, louvo ao Senhor por todos os trabalhos, todos os irmãos e suas esposas, suas famílias que têm servido fielmente ao Senhor. E nós somos privilegiados de também termos aqui conosco o pastor Daniel Lima, a irmã Luciana, que continuam servindo fielmente ao Senhor. E falando no pastor Daniel Lima, quero mandar um abraço bem especial para a irmã Silvia, que aniversariou essa semana, ou a semana que passou. Um grande abraço para a senhora, que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida, ok? Meus irmãos, nós cantaremos então o último hino, o hino que o irmão Júlio, se eu não estou enganado, nos pediu. Vamos cantar então No Abrigo da Rocha. Vamos cantar esse hino e depois então nós daremos prosseguimento. Número 59 do Voz de Melodia, No Abrigo da Rocha. Muito bem, meus amados irmãos, grande bênção os hinos que nós cantamos esta noite. Agora nós teremos então o privilégio de ouvir o pastor Daniel Bortoluzzi, ele que gentilmente nos abençoará com o desafio da palavra de Deus. Nós, como eu disse, temos orado por todas as situações que têm acometido sua família. Então, vamos ouvi-lo e o desafio que Deus nos tem através deste servo. Então, como eu já disse, são muito preciosos para nós, tanto ele quanto sua esposa, seus filhos e todo o ministério lá da igreja de São Cepé. Então, vamos ouvir aquilo que o pastor Daniel Bortoluzzi tem para nos dizer, que Deus fale aos nossos corações. Olá, meus amados irmãos.
Grande privilégio para mim poder estar participando das comemorações de mais um aniversário da Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza. Agradeço o convite do pastor Wesley, né, uma grande bênção para mim participar. Essa igreja é uma grande bênção na minha vida, porque foi através dela que eu conheci o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse ano agora que passou, completei 30 anos de novo nascimento, 30 anos de nova criatura, né? Deus me conduziu até essa igreja para me conduzir a Cristo. E eu dou graças a Deus por isso, e por essa razão quero parabenizar o pastor Wesley e também os irmãos que congregam, né, nessa igreja. Vamos abrir nossas Bíblias aí, irmão, no livro de Colossenses, capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que nós podemos ouvir realmente a tua voz. Pedimos que teu Espírito Santo toca nos nossos corações, para que cada um de nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Obrigado, Deus, pela salvação perfeita e completa que nós temos em Cristo Jesus, teu Filho amado. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, quero começar perguntando para os irmãos, né? Não precisa responder porque nós estamos virtualmente, né? Então, mas para você, o que é a igreja? Apenas paredes feitas de tijolos? Apenas um templo? Acredito que os irmãos, aqueles salvos em Cristo Jesus, não pensa assim. Você é inteligente o suficiente para saber que a Igreja de Cristo, que não é religião, como muitas pessoas lá fora no mundo querem classificar, ela é composta por membros, por pessoas que verdadeiramente aceitaram Jesus Cristo como Salvador e que foram purificadas por aquele que derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro lá na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Então é muito importante saber, é muito importante ficar atento para isso, que o amor a Deus deve ser manifestado para que se conheça face a face o Salvador. Então, ultimamente, nós vemos a sociedade, realmente o mundo lá fora, né, e que está mais atenta à religiosidade e tem realmente se apoderado, né, desse mal que é a religião, e realmente a religião tem assolado o meio cristão. Então, esse mal realmente desvia o olhar do homem das coisas de Deus e faz olhar para os seus próprios atos, olhar para as coisas do mundo. Então, aqui no livro de Colossenses, que nós acabamos de ler, né, nós podemos perceber que o Senhor Jesus nos alerta, né, e nos atenta para nós não entrarmos no caminho da religiosidade ou satisfazer as vontades humanas,
né, que às vezes se torna mais importante para o homem essa satisfação humana do que realmente adorar a Deus verdadeiramente. Então a verdadeira paz com Deus é completa quando conhecemos de fato o poder da cruz. E por que a cruz? É porque na cruz nós encontramos a maior prova de amor que já se fez nessa terra para poder dar acesso ao nosso Pai Celestial. Foi através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, que hoje podemos nos libertar de todo o pecado e viver os preceitos cristãos de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Um versículo muito utilizado ultimamente, né, pelo menos nos últimos 2 anos, é João capítulo 8, versículo 32, né, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, para que possamos estar em plena comunhão com Deus e seguir seus mandamentos, é necessário conhecer a Cristo, ter uma intimidade com Ele, não só para o conhecer, mas para viver a comunhão, o amor e a fraternidade, amando a Ele e ao próximo. Então toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então viver em uma igreja segundo o coração de Deus é realmente renunciar todo tipo de pecado e renunciar todo o mal e também toda a aparência do mal que se pratica. É renunciar também e principalmente a religiosidade. Viver segundo o coração de Deus é aproveitar determinado tempo que tens na ociosidade para buscar o Senhor. Não só esse tempo, mas tens que dedicar momentos de sua vida para isso. Então é muito fácil brincar de ser cristão, mas o difícil mesmo é ter que reconhecer que só através da palavra de Deus é que podemos conhecer os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles irmãos que verdadeiramente andam, né, nos passos de Cristo. Então seus ensinamentos e sua verdade sobre o caráter cristão devem ser seguidos. Então as nossas igrejas hoje em dia, algumas delas precisam acordar. Alguns irmãos precisam acordar. Então nós devemos viver assim como está escrito, né, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então todas essas coisas que vocês estão vendo ao seu redor são coisas temporais, coisas que acabam, coisas que apodrecem, né, que a ferrugem corrói, o cupim come. Então nós temos que pensar nas coisas eternas. Então nós precisamos viver de uma forma que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos realmente juntar tesouros lá no céu, que são realmente as coisas eternas. E é isso que o Senhor espera de nós, que reconheçamos o seu verdadeiro amor, que possamos abrir os nossos corações e reconhecer que só Ele tem a palavra da vida eterna. Nós devemos seguir no caminho da luz. Nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, né, pela
alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Isso foi para nada mais, nada menos do que nos dar a salvação, do que nos dar a vida eterna. E com isso, restaurando a nossa plena comunhão com Deus, comunhão essa que foi quebrada pelo homem lá no Jardim do Éden. Também pelo perdão dos nossos pecados, e tudo isso por meio da graça, que também é de graça. Então espero, meus amados, que vocês possam atentar mais para as coisas que são espirituais, não para heresias, não para blasfêmias, não para doutrinas de homens, mas para aquilo que é verdadeiramente da vontade de Deus. Então, observando sua palavra, buscando a Cristo com todo o coração e meditando no Evangelho salvífico de dia e de noite. Se fizermos dessa maneira, se fizermos dessa maneira em união e em espírito, estaremos sendo de fato e de verdade uma igreja segundo o coração de Deus. E minha oração é que essa igreja continue, que essa igreja permaneça por muitos anos ainda, até a volta de Cristo, firme, fazendo aquilo que é a vontade de Deus e glorificando a Deus através dos seus membros. E que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, mais um ano de vida, mais um ano de existência da Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza. Muitas almas foram ganhas para Cristo nesta igreja, muitas outras igrejas foram também fundadas, Senhor, através desse ministério. Nós queremos te dar graça, Senhor, por cada um dos irmãos. Nós queremos dar graça, Senhor, pela fidelidade dos irmãos. Agradecemos também, Senhor, as orações que nós recebemos de cada um dos irmãos dessa igreja. As ofertas têm nos sido muito útil e têm nos encorajado a continuando. Peço mais uma vez, Deus, que o Senhor vai tocar no coração das pessoas que têm ouvido já o Teu Evangelho e que precisam aceitar Jesus Cristo como Salvador. Fortalece, Senhor, aqueles que já são salvos, que precisam, Senhor, de algum avivamento, que precisam, Senhor, estar mais perto do Senhor, que estão afastados, que eles voltem, Senhor, a congregar e estar em comunhão com o Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles que estão se julgando fracos. Ajuda, Senhor, aqueles que estão enfrentando aí a contaminação do Covid-19. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e está no controle de todas as coisas. Nós estamos, Senhor, na esperança iminente da volta de Cristo. Todas as coisas já estão acontecendo para que Jesus volte. Mas enquanto, Senhor, Ele não volta, pedimos que o Senhor vai nos usar para a Tua honra e para a Tua glória, para levar o Teu maravilhoso Evangelho a toda a criatura. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe a todos. Microfone desligado. Muito bem, muito obrigado, pastor Daniel, irmã Helena, também Danielzinho, Vinícius, toda a família. Nós temos grande apreço por todos vocês. Eu vi que nossa querida irmã Daniela deu boa noite aí nos comentários. Então, irmão Vinícius, irmã Daniela, sabemos que não tem sido fácil para os irmãos esses dias. E não só para os irmãos, mas todas as coisas que vocês e a família têm passado. Os irmãos sabem também que nossa igreja tem passado por algumas situações relacionadas à nossa querida irmã Luciana. E a palavra de Deus sempre tem confortado os nossos corações. Romanos capítulo 5
nos diz o seguinte, 5:3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Meus amados, todos nós que temos passado por provações, por dificuldades, nós temos o privilégio de nossas vidas e tudo aquilo que nos acomete são situações que Deus tem nos usado e nós precisamos nos alegrar em todas as provações. Então, sintam-se encorajados, nós amamos muito vocês e com fé em Deus. Sabemos que tudo aquilo que Ele permite é para o nosso bem, então permaneçam firmes, vocês têm o nosso amor e nossa oração e tudo aquilo que acontece, irmãos, vivamos sempre para a glória do nosso Deus, ok? Meus irmãos, eu gostaria de passar novamente o vídeo da segunda parte da homenagem da nossa igreja que eu passei hoje pela manhã. É sempre encorajador nós podermos ver a história da nossa igreja. Eu quero dizer novamente que às vezes existem poucas fotos de um pouco mais de fotos de outros, mas minha esposa sabe, eu não gosto muito de tirar foto nem da família, quanto mais de programações, então muitas vezes eu tenho pego fotos de outros irmãos. Então, olha, pode ter certeza que no decorrer dos anos nós temos acrescentado novas fotos, porque Deus tem acrescentado novas pessoas à nossa igreja. Então, eu e a família estamos aqui há 12 anos, muitas fotos foram o pastor Roger, dona Sharon, pastor Martins que nos deram, mas de qualquer forma, como eu disse, se talvez você não apareceu, aparecer de relance, todos vocês são importantes para a história dessa igreja. E pela graça de Deus, essa história permanecerá até a volta de nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos novamente assistir esse vídeo. Eu particularmente me emociono bastante e tenho certeza que vocês também se emocionarão. Vamos assistir novamente e depois eu volto para nos despedir.
Muito bem, meus irmãos. Desculpem. Hoje, dia 13 de setembro de 2020, completam-se 12 anos e 6 meses, exatamente. E eu e a Tati saímos de Barueri e chegamos aqui nessa igreja. Foram muitas lutas, foram muitas provações, foram tantas coisas que aconteceram, mas também foram muitas alegrias, e são muitas alegrias. Fazer parte da vida de cada um de vocês é um privilégio muito grande. Eu tive bastante dificuldade no começo, quando estava aqui, um lugar diferente, um estado diferente, pessoas diferentes. E os 2 primeiros anos foram os mais difíceis, mas nunca faltou apoio, irmãos. Eu fui muito privilegiado por ter grandes homens ao meu lado, Pastor Roger, Pastor Martins, e tantos outros. E hoje tenho o Pastor Daniel junto comigo, servindo aqui nessa igreja. Então, eu sou um privilegiado. Aqui, nesse ministério, Deus me deu as minhas filhas, mas também me deu o privilégio de ter muitos irmãos em Cristo, de conhecer todos vocês e de ser parte dessa história. Eu estava aqui olhando essas fotos, irmãos, e realmente pensando como que alguém pode dizer que não é bom ser cristão e servir a Cristo. Quantas memórias, quantas histórias, quantas coisas que nós já passamos. Quantas pessoas incríveis nós conhecemos, passaram pelas nossas vidas. E como eu disse hoje, né, a gente olhando essas fotos dá uma saudade tão grande de algumas pessoas que não estão mais aqui com a gente. Mas um dia nós estaremos todos juntos na presença do Senhor. Não existirá mais distância, não existirá mais nada que nos separe na eternidade. Então a igreja, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que o ajuntamento dos salvos em Cristo. E a comunhão que nós temos é um pedacinho do céu. Porque todos nós estaremos juntos em comunhão na eternidade, na presença do Senhor. Muito obrigado a essa igreja por permitir que praticamente 1/3 da minha vida eu esteja passando aqui. Eu brinquei com o pastor Roger e mesmo tendo pego o corona, Deus permitiu, né, que continuássemos aqui servindo ao Senhor. Então, como diz o Zagalo, vocês vão ter que me engolir, mas brincadeiras à parte, irmãos. Queremos servir ao Senhor aqui nessa igreja. Enquanto o Senhor nos der vida, enquanto for a sua vontade, nós estaremos juntos com vocês, de todo o coração, procurando fazer o melhor para a honra e glória do nosso Deus. Então é um privilégio ser parte da vida de cada um de vocês. Poder ter a sua confiança de chegar na sua casa pelo seu celular, pelo seu computador, todos vocês, sem exceção. Eu agradeço muito pelas vidas de cada um de vocês. Então, é um grande privilégio essa igreja completar 32 anos, mas nós estarmos aqui e fazermos parte dessa história. Eu espero que todos vocês possam continuar com a gente até que ele venha. E nós vamos continuar escrevendo a história dessa igreja para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, semana que vem nós teremos então nosso culto presencial. Vamos ter uma surpresa para todos aqueles que estiverem aqui. A irmã Fernanda vai preparar uma coisa bem gostosa para todos. Se porventura tiverem alguns que não podem chegar, a gente dá um jeito de poder ou guardar ou então entregar. Mas faça planos de estar conosco, vai ser uma grande bênção. Eu digo a todos vocês, irmãos, algumas vezes a gente fica tão travado por causa do medo, mas Deus está no controle das nossas vidas.
Então, tudo aquilo que vier a acontecer, irmãos, lembremos que nenhuma árvore ou nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão de Deus. Claro que nós vamos tomar todos os cuidados, mas é importante nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que seja uma semana maravilhosa, que a palavra de Deus venha e possa impactar positivamente a sua vida. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Se for necessário, assista esses cultos, volte e assista aos painéis que temos feito, que tem sido uma bênção tão grande, meus irmãos. E os painéis que temos feito é para cada um de vocês, é para nós, porque esses assuntos são tão importantes nós entendermos. Se caso vocês tiverem sugestão, nosso último painel vai ser com o pastor Michael. O próximo é o antepenúltimo, falando sobre legalismo e liberalismo, com o pastor Antônio Neto. Na outra semana vai ser o pastor... me fugiu o nome do primo, pastor Samuel Stropa, primo do pastor Daniel, vai falar sobre o perdão. E, finalmente, o pastor Michael vai falar sobre o casamento e a criação de filhos. Se porventura algum irmão tiver alguma sugestão, manda para nós. Aí nós poderemos pensar, então, de marcar um novo painel de perguntas e respostas. Mas, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe sua semana. Lembre-se, deixe um tempo separado para poder servir ao Senhor, para poder falar com Deus, para poder ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Não regrida na sua vida espiritual, mas vamos servir a Deus com fervor, com amor, porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. Então, seja em São Cepé, seja em Júlio de Castilhos, onde quer que vocês estejam, um grande abraço para vocês, nós amamos vocês, eu amo todos vocês, muito obrigado pela confiança e agradeço principalmente a Deus por esses 12 anos e meio que nós estamos aqui fazendo parte da história dessa igreja. Então, sintam-se abraçados por nós. Um grande abraço para todos. Vamos colocar um hino para encerrar. Os irmãos podem escrever aí os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um grande abraço até quarta-feira na transmissão. Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará para ser Senhor. Será exaltado em celeste lar, cada olho verá e lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, em louvor proclamarei, do Senhor é Senhor, dos reis és Rei. Trovões em brados clamam Cristo, Rei da terra e céu. Clarões nos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus fará murchar como a flor. Será exaltado em celeste lar, cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas sendo Cristo.